Fala galera do YouTube, a aula de hoje vai ser uma aula muito maneira que a gente vai aprender a sair do zero no Power BI, mesmo que você não saiba absolutamente nada, nem nunca abriu, nem viu o Power BI, a gente vai chegar aqui e montar esse dashboard que está aparecendo aqui do meu lado, beleza? Então, se você quiser aprender aqui, fica comigo até o final da aula que eu vou te mostrar todo o passo a passo. E aí só não esquece, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal e clica no sininho que te avisa sempre que tem conteúdo novo de Excel, de VBA e de Power BI gratuito aqui toda terça, quinta, sexta e domingo, beleza? Então, não deixe de acompanhar com a gente. Se você curte e acompanha nosso conteúdo, não deixa de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui, que isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas, beleza? Então, é isso. Vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Então, basicamente, a ideia vai ser a seguinte. Eu tenho esse dashboard aqui que eu vou querer montar com informações de vendas da empresa e devoluções dos produtos aqui da empresa. E aí, antes de a gente começar a abrir o Power BI e começar a montar aqui o relatório, começar a fazer todos os tratamentos e tudo mais, é importante a gente entender como que funciona o Power BI. Então, antes da gente sair construindo um dashboard, começando a abrir o Power BI, é importante a gente entender qual que é a lógica do Power BI. Basicamente, o objetivo do Power BI em si é a gente conseguir importar informações de diversos lugares. Você pode trazer informações que estão no Excel, no SQL, no SAP, no Salesforce, informações da internet que você pode puxar automaticamente. Você consegue juntar várias dessas informações em um único relatório para ficar 100% intuitivo e visual aqui no seu Power BI. Então, além disso, além de conseguir trazer informações de vários lugares diferentes, a gente vai conseguir também importar tabelas que têm milhões e milhões de linhas de informação. Então, por exemplo, o Excel, ele já dá uma travada quando você passa de 100 mil, 200 mil linhas, já começa a ficar bem lento. O objetivo do Power BI é trabalhar de uma forma muito simples e eficiente com muitos e muitos dados. Você pode trabalhar tranquilamente com milhões de linhas que ele vai conseguir tratar isso de uma forma muito simples, beleza? Então vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. E aí, antes de a gente começar a abrir o Power BI, só quero te mostrar qual é o ambiente do Power BI, como que funciona e qual que é a lógica dele. Então aqui no Power BI eu tenho basicamente 3 guias. Eu tenho essa primeira guia aqui no cantinho esquerdo chamada relatório, que é onde vai colocar os gráficos, relatórios e dashboards. Aqui embaixo eu vou ter a nossa guia chamada dados, a segunda guia. A guia dados é uma guia parecida com o Excel, que ela vai mostrar para a gente as tabelas e as informações que a gente tem aqui dentro. E a terceira guia vai ser a guia de relacionamentos. A guia de relacionamentos nada mais é do que você tem várias planilhas diferentes, você consegue fazer o que a gente chama de criar relacionamentos entre planilhas que têm informações complementares, que aí você consegue pegar informações de várias planilhas e juntar em um único relatório, tudo bem? O relacionamento não vai ser o foco aqui da nossa aula, nosso objetivo vai ser a gente basicamente focar aqui em trazer dados para dentro do Power BI, tratar esses dados e a gente conseguir criar os nossos relatórios, tudo bem? Então, vamos agora abrir um Power BI do zero e vamos começar a usar essas informações. Então, eu vou clicar aqui em cima em arquivo e vou abrir um novo documento em Power BI. E aí, quando você abrir um documento novo em Power BI, ele pode te mostrar alguma janela, talvez pedindo para você fazer login ou perguntando se você quer obter alguma informação de algum lugar, mas você pode simplesmente fechar essa janela que a gente vai começar aqui do zero a fazer os nossos tratamentos e os nossos relatórios aqui no Power BI. Então vamos lá. Basicamente o Power BI em branco ele aparece assim sem informação nenhuma. Nem na nossa guia de relatório, nem na nossa guia de dados aqui no canto esquerdo e nem na nossa guia de relacionamentos. Então tá tudo em branco. Então vou voltar aqui na guia de relatório. Qual que vai ser a ideia então? A gente vai trabalhar com duas tabelas, uma tabela de vendas e uma tabela de devoluções. Então já que essas tabelas elas têm informações que estão no Excel, para a gente poder trazer essas informações para dentro do Power BI, a gente vai clicar aqui ó, na página inicial e vai clicar em obter dados. Então, esse é o primeiro passo quando você abre o Power BI. Quando você abre o Power BI, você vai ter que trazer informação de algum lugar. Da web, do Excel, de um CSV, de um banco de dados ou de onde for, beleza? Então, ó, aqui em cima vai ter as opções aqui de onde você pode trazer informação. De um Excel, de um CSV, XML, de uma pasta, de um PDF, de um banco de dados e assim por diante. No caso, as nossas planilhas vão estar em Excel. Então, eu vou clicar aqui que eu quero trazer uma informação do Excel e vou clicar aqui em conectar. Beleza. E aqui você vai basicamente procurar no seu computador onde estão aqueles dois arquivos que você baixou aqui na descrição do vídeo, que vai ser o arquivo de vendas e o arquivo de devoluções. No caso do meu computador vai estar nessa pasta aqui e a primeira tabela que a gente vai trazer para o Power BI vai ser essa tabela de base vendas. Então vou clicar aqui na base vendas e vou clicar em abrir. E aí dá uma olhada no seguinte, então esse é o primeiro passo do Power BI, você fala que você quer importar alguma informação de algum lugar. E aí assim que você fala que você quer importar alguma informação, ele vai carregar esses dados e vai te mostrar que justamente as abas que você tem lá na sua planilha do Excel. No caso aqui a tabela que eu tenho vai ser Vendas 2019. Então ó, clicando aqui em Vendas 2019, ele mostra para mim mais ou menos aqui um preview aqui da nossa tabela, que vai ter lá o SKU, que é o código do produto, qual foi o nome do produto vendido, a quantidade vendida, o nome e assim por diante. Então vou clicar aqui, ó, vou marcar com um checkzinho essa aba de vendas 2019, porque eu quero trazer esses dados para dentro do Power BI. Se eu tivesse mais abas dentro do meu arquivo, ele ia listar
todas as abas aqui para mim. E aí, sempre que você importar alguma informação para dentro do Power BI, aqui embaixo vão aparecer duas opções. A primeira opção ele chama de carregar, a segunda ele chama de transformar os dados. Qual que é a diferença? Carregar é basicamente a gente pegar essa planilha do jeito que ela está e jogar para dentro do Power BI essas informações. Só que essa transformar dados é como se fosse editar essa planilha primeiro, antes de jogar essas informações para dentro do Power BI. Então, 99,9% das vezes, você vai clicar em transformar os dados porque você quer fazer alguma edição. Dificilmente seus dados vão vir 100% prontos. Muitas vezes vai ter algum problema neles, vai ter alguma coluna vazia, alguma linha vazia, alguma informação que você quer excluir, que você quer adicionar, alguma informação que está bagunçada, que você quer fazer algum ajuste antes de carregar esses dados para dentro do Power BI. Então, clica aqui em transformar dados e o que ele vai fazer basicamente é o seguinte, ele vai abrir um novo ambiente aqui do Power BI, que é um ambiente chamado de Power Query. Então, dá uma olhadinha aqui no nome em cima. Aqui em cima está escrito Power Query Editor. O que é isso? Basicamente é o nosso editor de consultas, editor de planilhas. Então, essa aqui é uma janela temporária que a gente consegue fazer algumas manipulações na planilha antes de carregar ela para dentro do Power BI. Tanto que se eu chegar aqui e minimizar essa janela, repare que o Power BI ele aparece atrás. Então, esse Power Query não é o Power BI em si, ele é uma ferramenta adicional do Power BI para a gente fazer algumas edições na planilha e aí sim pegar esses dados e jogar para dentro do Power BI. E aí, vamos lá, o que a gente faz quando a gente importa uma tabela para o Power BI e a gente está nesse ambiente aqui do Power Query, que é nosso editor de tabelas, editor de consultas. Primeira coisa que a gente pode fazer é renomear aqui a nossa tabela. Repare que o nome da tabela está Vendas 2019. Posso chegar aqui do lado no nome, posso dar um outro nome. Por exemplo, vou chegar aqui e escrever base vendas e dar um Enter. Quando eu dou o nome de base vendas, esse é o nome que a tabela vai ter dentro do Power BI. Então é sempre bom você dar nomes intuitivos. Às vezes vem com um nome um pouco bagunçado lá do Excel, você dá o nome que você quer que vai aparecer aqui dentro do seu Power BI. Então o segundo passo, depois de ter renomeado a planilha, é a gente olhar coluna por coluna e conseguir identificar quais informações a gente tem e ver se está tudo correto. Então, por exemplo, aqui, essa tabela vai ser uma tabela de vendas. Então, essa primeira coluna me diz qual foi o produto vendido, qual foi o código do produto, que é o SKU. Depois, qual foi o nome do produto vendido, a quantidade vendida, o primeiro nome do cliente, o sobrenome, a data, enfim, um monte de informações. E aí, se a gente der uma olhada, repara, todas as informações a princípio estão mais ou menos certinhas. Só que lá na última coluna, repara que ele chamou aqui coluna 9, que está cheio de valores escrito null. Null basicamente é do inglês vazio. Então, quer dizer que ele pegou uma coluna lá do Excel que estava vazia por algum motivo. Então, geralmente o que a gente vai querer fazer é pegar essa tabela e dar uma limpada nela. Então, por exemplo, excluir coluna vazia, excluir linha vazia, porque não faz sentido a gente ficar jogando informações vazias para dentro do nosso Power BI. Porque basicamente não faz sentido a gente ficar jogando informações vazias para dentro do nosso Power BI. Então, como que eu faço para excluir essa coluna 9 aqui? Para excluir essa coluna 9 que está vazia, super simples, clica nela com o botão direito e aqui embaixo vai ter a opção de remover. Então pronto, botão direito e remover. Só que imagina agora que você tenha removido aquela coluna, só que você se arrependeu. Fala, cara, não, eu queria aquela coluna 9 por algum motivo. Só que aqui, dentro desse ambiente aqui do Power Query, ele não te dá a opção de você dar Ctrl Z. Se você tentar dar o Ctrl Z para voltar atrás do que você fez, você não consegue. Mas o legal é o seguinte, aqui do lado ele tem o que chama de etapas aplicadas. Etapas aplicadas é basicamente tudo que você mexeu na sua planilha. Então, a última coisa que a gente fez aqui foi remover uma coluna. Então, ele escreveu aqui, colunas removidas, beleza? Se eu quiser voltar atrás e desfazer essa opção, é só clicar aqui no xizinho que a coluna volta a aparecer do jeito que ela estava antes, tudo bem? Então, repara que tiveram até umas etapas que o próprio Power BI fez sozinho, a gente não precisa se preocupar com elas por agora. Então, coluna 9, já consegui voltar atrás, mas só cliquei aqui no X só para mostrar como é que eu faço para voltar atrás se eu fiz alguma ação e quero desfazer ela. Mas vamos voltar aqui e remover essa coluna, já que ela não vai interessar para a gente por agora. Então a gente conseguiu excluir uma coluna que estava em branco. O que eu posso querer fazer agora? Posso querer também ver se tem linha em branco, por exemplo. E aí, para a gente saber se tem linha em branco ou não, na verdade a gente não precisa se preocupar em ficar procurando as linhas que estão em branco aqui para deletar uma por uma. O Power BI já tem uma ferramenta aqui pronta que consegue olhar todas as linhas que estão em branco e excluir para a gente essas linhas. No caso, para fazer isso de excluir as linhas em branco, é só clicar aqui em página inicial e aqui no cantinho direito vai ter justamente uma opção de remover linhas. E no caso eu quero remover as linhas que estão em branco. E aí clicando aqui, ele automaticamente vai procurar na sua planilha inteira e sempre que ele encontrar uma linha que está toda vazia, ele vai automaticamente excluir para a gente. Tanto que aqui do lado, ele escreveu linhas em branco removidas, maravilha, tá tudo certo.
Beleza, então o que eu quero fazer agora é o seguinte, a gente já conseguiu excluir as colunas em branco e as linhas em branco, que é o mais óbvio, digamos assim, é o mais simples que a gente pode fazer. Só que o terceiro passo agora vai ser a gente olhar todas as colunas e dar uma olhadinha nesse formato aqui que está do lado de cada coluna. Então repara, esse SKU está com esse ABC aqui do lado. O que isso significa? Significa que ele olhou essa coluna e ele viu que ela tem um texto, que ela contém valores de texto. Aqui do lado o produto também é texto. Aqui quantidade vendida ele colocou 1, 2, 3, o que quer dizer que é número. Então a gente tem que olhar coluna por coluna e ver se está tudo com o tipo certo de valor, beleza? Se está tudo como texto, número, data e assim por diante. Então dando uma olhada aqui em todas as colunas, repara, praticamente está tudo certo, só tem uma coluna que está errada. Qual coluna é essa? Vai ser a coluna de data. Por quê? A coluna de data, repara que ela está escrita aqui, ó, ABC. O que significa isso? Que ele identificou essa coluna como tendo valores de texto. Só que a gente sabe que essa coluna de data ela não tem valores de texto, ela vai ter valores de data. Então qual que é o problema de estar como texto assim? Porque ele não vai conseguir fazer conta, por exemplo. Não vai conseguir saber qual é o mês daquela data, saber qual é o ano, trimestre, assim por diante. Então, todo valor que tiver como data tem que estar como data. Todo valor que for um número tem que estar como número e assim por diante. Então como que eu faço para alterar esse cara de texto para data? Se eu clicar aqui com o botão direito, vai ter uma opção aqui, alterar tipo. E aí do lado de alterar tipo, vai ter aqui, ó, opção. Posso colocar ele como sendo um número decimal, um número inteiro, percentual ou uma data. E aí vamos tentar clicar numa data aqui. Só que antes de clicar na data, vamos tentar identificar por que essa coluna ele entendeu como um texto e ele não conseguiu entender que foi uma data. Dá uma olhada aqui nas datas, elas estão um pouquinho esquisitas. Repara que está escrito aqui 6/30/2018. Então repare que o formato da data está um pouco esquisito. Ele colocou aqui, ó, 6, mês, 30, ano 2018. Só que você concorda comigo que não existe essa data aqui pra gente no português? Dia 6 do mês 30 de 2018. Não existe pra gente. Então o que está errado aqui, digamos assim, nessa coluna? Essa coluna está com as datas em inglês. Então o dia e o mês eles estão invertidos. Então aqui deveria ser dia 30 do mês 6. Aqui embaixo deveria ser dia 14 do mês 9. Então vamos tentar alterar para data e vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Clicando com o botão direito, vindo aqui em alterar tipo e clicando aqui em data, só repara que na verdade ele não vai dar certo. Por que ele não vai dar certo? Justamente porque o dia e o mês estavam invertidos. Então ele não consegue identificar aquele texto que estava escrito lá como se fosse uma data. Repara que deu vários erros aqui. Então se deu vários erros, a gente vai ter que fazer de um outro jeito. Então se eu fiz besteira aqui no Power BI, no Power Query, como que eu faço para voltar atrás? Só clicar aqui, ó, no cantinho direito, no tipo alterado que a gente acabou de fazer essa última etapa, vou clicar aqui no X para voltar atrás e voltar a tabela do jeito que estava antes. Então agora o que eu vou ter que fazer é o seguinte, essa coluna de data ela está errada, então eu tenho que transformar ela de texto para data. Clicando aqui com o botão direito e vindo lá na opção de alterar o tipo, eu basicamente tenho que dar um jeito de falar para o Power BI o seguinte, ó, Power BI, eu estou te avisando, eu estou te falando que essa coluna está com a data em inglês, eu quero que você troque ela para a data em português. Como que eu faço isso? Aqui embaixo, em alterar tipo, vai ter justamente uma opção chamada usando a localidade. E aí, se eu clicar aqui em usando a localidade, dá uma olhada no que ele vai fazer. Ele vai basicamente abrir uma janelinha para a gente, e nessa janela, primeiro, ele vai perguntar qual é o tipo que eu vou ter nessa coluna. Se vai ser texto, se vai ser número, se vai ser data e assim por diante. Então, vou clicar aqui e vou falar que eu quero que seja data. Ele vai me perguntar, beleza, então se você quer que seja data, e essa coluna está formatada em qual idioma? Está em inglês, em chinês, em russo, em hebraico, em português? No caso, eu vou falar que está em inglês dos Estados Unidos, beleza? Então, só procurar aqui a opção de inglês, então digita lá o I, procura por inglês dos Estados Unidos. Então, clicando aqui em inglês dos Estados Unidos, automaticamente ele já mostra para a gente as opções. Então, por exemplo, se tiver lá 3/29/2016, ele vai entender essa coluna como sendo 29 de março de 2016. Então, tudo certinho, vou clicar aqui em OK. E aí, dá uma olhada. Quando eu cliquei em OK, automaticamente ele pegou aquelas datas e inverteu. Então, lembra que aqui estava 6/30? Agora está 30/6 de 2018 e assim por diante. Então, ele automaticamente já conseguiu inverter aqui do inglês para o português na nossa coluna. Então, aqui está tudo certinho. Basicamente, as únicas outras coisas que a gente vai querer fazer, por exemplo, vão ser algumas edições um pouco mais específicas. Então, dá uma olhada aqui, por exemplo, nesse primeiro nome e no sobrenome. Esse primeiro nome e sobrenome vão me dizer qual é o nome e o sobrenome da pessoa que fez aquela compra, do cliente que fez aquela compra. Só que na prática não me interessa saber o primeiro nome dele ou então o sobrenome, me interessa saber o nome completo de cada cliente. Então o que eu vou ter que fazer é uma edição para conseguir pegar essas duas informações, primeiro nome e sobrenome, e juntar essas duas em uma única informação, beleza? Como que eu faço isso? Primeiro, vou clicar aqui na coluna de primeiro nome, e aí para eu poder juntar o primeiro nome e sobrenome, tenho duas possibilidades para fazer isso, ó.
Aqui em cima na guia chamada transformar, eu vou ter várias edições que eu consigo fazer com as colunas, beleza? Aqui na guia adicionar coluna, eu também vou ter várias edições que eu posso fazer com as colunas. Então vamos dar uma olhada aqui nessa guiazinha chamada transformar. Aqui do lado vai ter uma opção chamada mesclar colunas. Mesclar colunas é basicamente uma ferramenta que permite eu pegar várias colunas e juntar as informações delas em uma única coluna. Só que por que essa opção mesclar colunas está desativada? Basicamente porque eu só estou com a coluna de primeiro nome selecionada. Para essa ferramenta de mesclar colunas ficar ativa, eu preciso selecionar pelo menos 2 colunas. Então, como que eu faço para selecionar, além do primeiro nome, o sobrenome? Só segurar o Ctrl, clicar no sobrenome que ele já vai selecionar as 2 colunas juntas, beleza? E aqui em cima ele já dá a opção justamente da gente mesclar essas colunas. Só que vamos dar uma olhada, ó. Aqui em cima na guia transformar, eu tenho essa opção de mesclar colunas. Se eu der um pulinho na guia adicionar coluna, eu também tenho essa opção de mesclar colunas. Mas, Paulão, qual que é a diferença então se eu tenho aqui essa opção de juntar as colunas, ou na guia transformar, ou na guia adicionar coluna? A diferença é o seguinte, se eu clicar aqui em adicionar coluna, o que ele vai fazer é, além do primeiro nome e o sobrenome, que eu já tenho essas 2 colunas, se eu clicar aqui em adicionar coluna, ele vai criar uma terceira coluna, ou uma coluna nova, só para juntar o primeiro nome e sobrenome. Então, vou ter a coluna de primeiro nome, a coluna de sobrenome e a terceira coluna com os 2 juntos. Só que se eu clicar aqui na guia transformar em mesclar colunas, o que ele vai fazer? Ele vai transformar essas 2 colunas em uma só. Então faz muito mais sentido aqui substituir essas 2 colunas por uma só de nome completo, que é o que a gente vai fazer agora então. E aí, para fazer isso, eu vou clicar aqui em transformar e vou lá em mesclar colunas. E aí, primeiro, ele pergunta aqui nessa caixinha um separador. O que é esse separador? É o que eu quero colocar entre o primeiro nome e o sobrenome. No caso, eu quero colocar um espaço entre os 2 nomes. Então, vou clicar aqui no separador, colocar um espaço, e ele já me dá a opção dessa nova coluna que ele vai criar aqui com o nome completo, de eu dar um nome para ela. Então, posso chegar aqui, apagar esse nome e escrever que essa coluna vai se chamar nome completo, show de bola, que vai ser o nome completo do cliente. Então, vou clicar aqui em OK. Automaticamente aquelas 2 colunas de primeiro nome e sobrenome, ele substituiu por uma única coluna, chamada nome completo, com essas 2 informações juntas, beleza? Então, agora que a gente conseguiu fazer todas essas manipulações dentro desse nosso ambiente do Power Query, do nosso editor de consultas, para a gente pegar esses dados e carregar eles para dentro do Power BI, é só a gente clicar aqui, ó, em página inicial, clicar no botão fechar e aplicar. Então ele vai ver aquela planilha, vai ver tudo que eu modifiquei dentro dela, ele vai pegar essas modificações, aplicar elas e vai carregar esses dados para dentro do nosso Power BI. Então se a gente der uma olhada aqui, ó, nessa segunda guia chamada dados, repara que já aqui apareceu a nossa base de vendas com as informações. O SKU, o produto, quantidade vendida, o nome completo, a data e assim por diante, beleza? Então assim ele já carrega as informações do jeito que a gente quer para dentro do Power BI. Só que além dessa tabela de vendas, eu também vou querer pegar, por exemplo, a nossa tabela de devoluções. Essa tabela de devoluções vai ser uma outra planilha que vai estar em Excel, que a gente precisa importar aqui para dentro do Power BI. Então, clicando aqui na página inicial, se eu quiser trazer mais informação para dentro do Power BI, é só clicar aqui de novo em obter dados e escolher a nossa planilha. Então, vou clicar aqui em obter dados, ele vai abrir a janela perguntando de onde eu quero obter dados, vou clicar aqui em Excel e conectar aqui embaixo. Show! Ele vai perguntar qual é a tabela que eu quero trazer, eu vou clicar aqui na base de devoluções e vou clicar em abrir. E aí lembra o seguinte, quando você pedir para abrir uma tabela, ele vai primeiro listar todas as abas que você tem ali dentro, no caso eu vou querer marcar aqui essa tabela de devoluções 2019, e aí aqui embaixo ele vai dar aquelas 2 opções para a gente, ou carregar ou transformar os dados. Você lembra a diferença? Carregar é pegar essa planilha do jeito que ela está e jogar para dentro do Power BI. O transformar dados vai ser basicamente pegar essa planilha e dar uma editada nela antes. Então vamos clicar aqui em transformar os dados, já que a gente sabe que às vezes os dados vêm bagunçados, a gente vai querer dar alguma editada neles antes, e aí agora ele voltou aqui para aquele nosso ambiente do Power Query, do editor de consultas. Então o primeiro passo aqui é dar uma renomeada na tabela. Então ao invés de devoluções 2019, vou escrever aqui base devoluções. Então base devoluções, eu vou dar um Enter. E aí de novo, lembra, tem que olhar coluna por coluna e dar uma olhada se todas as informações estão corretas. Então, ó, o SKU, o produto, quantidade vendida e a data, e assim por diante. Então, repara que a data, de novo, ela está com aquele formato americano. Só que, antes da gente chegar aqui e olhar coluna por coluna, lembra aquelas edições que a gente tem que fazer. Então, olhar as colunas que estão vazias, olhar as linhas que estão vazias e assim por diante. Então, essa coluna que está vazia, ó, eu vou clicar nela com o botão direito e remover. E aí não esquece de remover as linhas que estão vazias também. Então, ó, vou clicar aqui na página inicial, remover linhas, e vou clicar aqui em remover as linhas em branco, e ele já aqui removeu as linhas que estavam vazias para mim, tudo bem? Maravilha. Então, aqui o que eu vou querer fazer é, vou querer pegar aquelas colunas e ver se está tudo com o jeito certo, ver se está tudo com a formatação certa. Então lembra, aqui a opção de data, ela não deveria ser um texto, ela deveria ser uma data.
Então, para mudar isso, a gente vai clicar aqui com o botão direito, vou lá em alterar tipo, e aí já que essa data está em inglês eu quero mudar, eu vou clicar aqui ó, lá embaixo em usando a localidade e vou fazer aquele mesmo passo a passo. Eu vou primeiro falar qual é o tipo que eu quero armazenar naquela coluna, que vai ser justamente a opção de data, e vou falar que ela está no idioma do inglês. Então é só chegar aqui e procurar inglês dos Estados Unidos, marcar aqui e dar o OK, que ele já vai fazer essa mudança aqui pra gente automaticamente, beleza? Show de bola! Então agora a gente está com essas duas planilhas aqui do lado. Se a gente olhar, a gente está com a base de vendas e também a base de devoluções. E aí só para mostrar um último detalhe aqui que a gente consegue manipular dentro desse nosso ambiente do editor de consultas, do Power Query, dá um pulinho aqui em cima ó, na tabela de vendas, na base de vendas. Aí aqui do lado, nessa opção justamente de data, eu tenho aqui o dia daquela venda, 30/6/2018, 14/9/2018 e assim por diante. Só que, além do dia da venda, me interessa também saber, por exemplo, o meu total de vendas mensal, o meu total de vendas anual e assim por diante. Então aqui, dessa data, a gente consegue extrair várias informações importantes. Qual é o mês daquela data, qual é o ano, qual é o trimestre e assim por diante. Então vamos tentar aqui, por exemplo, ver como que a gente faria para extrair a informação de qual é o mês daquela data. Então, ó, como que eu faço isso? Aqui em cima tem aquelas duas guias de novo, ou a guia de transformar ou a guia de adicionar coluna. E aí a opção para eu pegar essa data aqui e ver o mês dela, ver o ano dela e assim por diante, vai ser essa opçãozinha aqui chamada de data. Só que lembra, ela vai estar aqui tanto na guia transformar quanto na opção aqui da guia adicionar coluna. E aí no caso o que eu quero fazer é, eu não quero mexer na coluna de data, eu não quero mudar as informações que tem nela. Eu quero criar uma nova coluna e essa nova coluna vai me dizer qual foi o mês daquela venda, se foi junho, se foi setembro, agosto e assim por diante. Então, para a gente ver qual é o mês daquela data e acrescentar uma coluna para fazer isso, a gente vai clicar aqui na opção adicionar coluna, vir aqui em data, e aí no caso tem várias informações que eu posso extrair aqui dessa coluna. No caso eu vou querer justamente a opção de mês, eu vou querer aqui, por exemplo, essa opção aqui do mês, que ele vai me retornar. Ó, se eu clicar aqui em mês, dá uma olhada. Lá no final, ele vai criar uma coluna que vai me dizer qual foi o mês daquela venda. Se foi o mês de junho, de setembro, de outubro, de julho e assim por diante. Então, em cada linha da minha tabela, que vai ser uma venda, eu vou saber exatamente qual foi o mês daquela venda, então eu vou conseguir fazer mais para frente uma análise de vendas mensal e assim por diante, beleza? Então, sempre que você quiser fazer alguma análise mais específica com uma data, você consegue acrescentar aqui várias informações. Qual é o ano daquela data, qual é o mês, qual é o trimestre, semana e assim por diante, beleza? Então, para a gente conseguir fechar aqui essas nossas edições e partir para o relatório, vamos clicar aqui ó, na página inicial, clicar aqui nesse botãozinho de fechar e aplicar. E aí agora ele está carregando as nossas duas tabelas aqui para dentro do Power BI, tanto a tabela de vendas quanto a tabela de devoluções, e ele já fez as modificações que a gente queria nela. Então, por exemplo, a base de vendas já está aqui com o mês, e a nossa base de devoluções já está aqui com as informações todas direitinhas, a data lá no formato direitinho e tudo mais. Beleza. Então, o primeiro passo a gente conseguiu fazer, que era a gente conseguir efetivamente pegar as informações que estavam no Excel e dar uma tratada nelas para jogar para dentro do Power BI. Então, agora, a segunda coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada nessas tabelas e ver se elas já têm todas as informações que a gente precisa. Então, por exemplo, dá uma olhada aqui na tabela de vendas. Na tabela de vendas, eu preciso ter todas as informações que são relevantes sobre aquela venda. Então, por exemplo, eu tenho aqui o código do produto vendido, qual foi o nome do produto, a quantidade vendida, o nome completo do cliente, um monte de coisa. Só que repara, eu tenho aqui, ó, por exemplo, a quantidade vendida, ou seja, quantos produtos a pessoa comprou, e o preço de cada produto, que foi 5.300 cada um. Só que, pensa comigo, além do preço e da quantidade vendida, o que me interessa muito saber numa venda? Quanto que a empresa ganhou de dinheiro. Então, se a pessoa comprou 4 produtos e cada um custava 5.300, eu quero saber quanto que eu faturei no total, que foi 4 vezes 5.300. Então, vai me interessar muito eu saber também o faturamento de cada venda, beleza? E como que eu faço, então, para poder calcular aqui dentro do Power BI o faturamento de cada uma das vendas? No caso, o que a gente vai ter que fazer é, a gente não está mais naquele ambiente do editor de consultas, do Power Query. Agora a gente está efetivamente dentro do Power BI. Então, o que a gente vai fazer aqui dentro é criar uma nova coluna, e essa nova coluna vai basicamente multiplicar para a gente a quantidade vendida de cada produto vezes o preço unitário daquele produto, tudo bem? Repare que aqui até está aparecendo todas as quantidades vendidas iguais, todos os preços unitários iguais, é só porque o Power BI ele coloca mais ou menos numa ordem aqui de valores parecidos. Mas se a gente descer aqui um pouquinho na tabela, já vai ter a quantidade vendida diferente, o preço unitário diferente, então não se preocupa também com essa parte aqui que ele coloca aparentemente tudo igual. Beleza. Então o que eu vou querer fazer é criar uma nova coluna que vai multiplicar a quantidade vendida vezes o preço unitário para encontrar para mim qual foi o faturamento de cada venda. Então, para a gente poder criar uma nova coluna aqui no Power BI que vai multiplicar para a gente a quantidade vendida vezes o preço unitário, é só a gente clicar com o botão direito aqui em qualquer lugar dentro do nosso Power BI e aqui embaixo vai ter justamente uma opção chamada nova coluna para eu poder criar uma coluna em branco aqui no meu Power BI.
Beleza. E aí quando eu clico aqui em nova coluna, lá em cima ele abre pra gente a barra de fórmulas que vai permitir pra gente, primeiro, dar um nome para essa coluna, segundo, criar uma fórmula para chegar no resultado dessa coluna que eu quero. Então, antes do sinal de igual, eu vou colocar o nome que eu quero dar para a coluna, depois do sinal de igual, eu vou colocar justamente qual que vai ser a fórmula para chegar no valor dessa coluna. Então, no nome da coluna, eu vou chegar aqui e vou escrever, por exemplo, faturamento na venda. Então, eu escrevi aqui faturamento na venda, e aí para chegar aqui no valor, coloquei o sinal de igual. E aí, qual é o cálculo que eu quero fazer para chegar no faturamento de cada venda? Vai ser a quantidade vendida vezes o preço unitário. Só que agora que entra a diferença do Power BI para o Excel. Se você está acostumado com o Excel, você já deve ter feito fórmulas lá dentro, fazendo, por exemplo, multiplicar uma célula pela outra, multiplicar uma célula por um número e assim por diante. Só que aqui no Power BI, o Power BI não enxerga as células de forma individual, ele enxerga as colunas como um todo. Então, por exemplo, se eu quiser multiplicar a quantidade vendida vezes o preço unitário para chegar no faturamento, não dá para eu simplesmente chegar aqui e escrever, quero multiplicar a célula C2 vezes a célula F2. Não existe isso aqui. Então, você vai ter que falar a coluna inteira que você quer multiplicar e ele vai fazer a operação para você. Então, por exemplo, para chegar no faturamento da venda, eu quero multiplicar a quantidade vendida vezes o preço unitário. Então, o que você precisa fazer é digitar o nome das colunas que você quer selecionar. Então, eu vou chegar aqui e digitar, por exemplo, quantidade, e aí quando eu digitar quantidade, ele vai falar, será que você quer essa coluna aqui, da tabela de vendas? Você quer a coluna de quantidade vendida? Sim, é essa coluna que eu quero multiplicar. Então, o que eu tenho que fazer? Ou dar 2 cliques aqui nessa coluna, ou então a segunda opção é, quando ele mostrar aqui essa opção da quantidade vendida, apertar o Tab para ele preencher para mim automaticamente, tudo bem? Então tem que ser isso tudo aqui, tem que ser o nome da tabela e o nome da coluna, mas obviamente você não vai ter que ficar escrevendo aqui na mão, beleza? Show! Só que o que eu quero fazer aqui com essa quantidade vendida? Eu quero multiplicar ela, a quantidade vendida, vezes o preço unitário. Então, para multiplicar, a gente vai usar o asterisco, que é o sinal de multiplicação. Então, eu quero fazer a quantidade vendida vezes o preço unitário. Então, é só começar a escrever aqui, preço unitário, beleza? Repara que está até sem cedilha. E vou apertar o Tab para ele preencher para mim aqui direitinho o nome da coluna. Então, falei para ele, eu quero criar uma coluna chamada faturamento na venda, que vai ser multiplicar a quantidade vendida vezes o preço unitário, e aí dá um Enter aqui para gente. E aí dá uma olhada. Para cada linha, ele vai fazer essa conta, a quantidade vendida vezes o preço unitário. Então, 4 vezes 5.300 dá 21.200. E aí, só para a gente ver se deu certo para todo mundo, desce aqui na planilha e tem aqui, por exemplo, 3 vezes 2.500 deu 7.500. Aqui embaixo, 5 vezes 2.500 deu 12.500 e assim por diante. Então, automaticamente ele já faz esse cálculo para a gente para todas as linhas. Então, por mais que a gente tenha feito aqui o cálculo falando que eu quero multiplicar a coluna vezes a outra, ele faz o cálculo linha por linha daquela tabela. Perfeito. Então, já tem todas as informações que a gente precisa para começar o nosso relatório. Então, agora, para a gente começar efetivamente a criar o nosso relatório, a gente vai dar um pulinho aqui, nessa primeira guiazinha do Power BI, que é a guia de relatório, que é onde a gente vai colocar aqui os nossos gráficos, relatórios e dashboards, tudo bem? E aí, essa janela que está em branco aqui para a gente é justamente a janela onde vão entrar os gráficos e relatórios. E aí, só para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço nessa janela, tá vendo aqui essa opção de filtros? Eu vou clicar aqui na setinha para a direita e vou fechar essa opção que a gente ganha um pouquinho mais de espaço para poder colocar aqui os nossos gráficos. Então vamos lá, para a gente começar criando aqui o nosso relatório, vamos colocar, por exemplo, uma logo da empresa. Então, para colocar uma logo da empresa, você tem que ter a imagem no seu computador, e eu vou clicar aqui em cima em imagem. Aqui nessa opçãozinha de página inicial, vai ter uma opção de imagem, que eu consigo selecionar uma imagem no meu computador para colocar aqui no relatório. Então, eu vou clicar aqui em imagem, e aí é só você procurar a imagem aqui da logo da hashtag treinamentos, que eu deixei aqui também no link da descrição para você poder baixar, tranquilo? Então, selecionei aqui a logo da hashtag, vou clicar aqui em abrir, e ele já coloca a logo aqui pra gente. Então, vou só diminuir aqui um pouquinho o tamanho, para colocar mais ou menos aqui de um tamanho que faça sentido e deixar lá no cantinho do nosso relatório. Então, agora, basicamente, o nosso trabalho vai ser, aqui dentro do Power BI, começar a colocar os nossos gráficos, relatórios e tudo mais. Então, vamos lá, vamos começar com as informações mais importantes para destacar aqui dentro da empresa. Por exemplo, se eu quiser fazer um gráfico que me mostre o total de vendas de cada produto, o que eu tenho que fazer? Tem vários tipos de gráfico aqui dentro do Power BI. Aqui no cantinho direito, nessa opção de visualizações, a gente consegue ver todos os gráficos que estão disponíveis para a gente. Então, por exemplo, tem gráfico aqui de barras, gráfico de colunas, gráfico de pizza, velocímetro, enfim, tem N tipos de gráfico. Então, o que a gente vai querer para começar, por exemplo, eu posso colocar um gráficozinho aqui de barras, onde cada barra vai representar o total de vendas de cada um dos produtos da empresa. iPhone, smartwatch, assim por diante. Então, vou clicar aqui, nesse gráfico de barras, que é essa primeira opção. Então, repare que aqui, quando a gente coloca o nosso gráfico de barras, vai aparecer mais ou menos um quadradinho em branco, só que o ideal é a gente já deixar ele de um tamanho que faça sentido. Então, o gráfico de barras, geralmente, ele vai ficar mais assim na vertical. Então, eu vou pegar aqui esse gráfico de barras e vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Beleza. E aí,
duas informações que a gente tem que preencher para poder colocar esse gráfico de barras, que é o seguinte. Eu tenho que preencher o que eu quero nos valores, que vai ser a minha quantidade de vendas, tudo bem? E se eu quero saber a quantidade total de vendas por produto, eu tenho que dar uma olhada aqui, ó, do lado, nesses campos. Dá uma olhada aqui nessa coluna de campos aqui do lado. Nessa coluna chamada campos, ele vai me mostrar base de devoluções e base de vendas. Essas duas informações aqui são justamente as tabelas que eu trouxe para dentro do Power BI. E aí, sempre que eu clicar em uma das tabelas, automaticamente ele vai abrir para mim daquela tabela tudo que eu tenho de informação dentro dela. Então, ó, data da venda, faturamento na venda, loja, mês, nome completo e assim por diante. Então, o que são esses nomes que estão aqui? Esses nomes que estão aqui, basicamente, são os nomes das colunas do meu Power BI. Então, basicamente o que eu tenho que fazer é trazer a coluna que eu quero com os valores que eu quero para colocar dentro do gráfico. Então, eu vou querer, por exemplo, aqui a minha coluna de quantidade vendida para saber quanto que eu vendi por produto. Então, vou pegar aqui, ó, embaixo, tá vendo que tem a coluna de quantidade vendida? Eu vou clicar aqui em quantidade vendida, vou segurar o mouse e arrastar aqui para dentro de valor. Quando eu faço isso, dá uma olhada no que acontece. Ele mostra aqui para mim, justamente, uma barrazinha, e se eu passar o mouse em cima dessa barra, ele vai mostrar aqui, ó, quantidade vendida, 30.043 unidades. Então, essa única barra que apareceu aqui para mim é basicamente o seguinte, ó, o total de vendas da empresa foi 30 mil unidades. Só que eu não quero o total de vendas puro, eu quero o total de vendas para cada um dos produtos, iPhone, smartwatch e assim por diante. Então, para eu fazer essa divisão de quantidade vendida por produto, o que eu tenho que fazer é pegar aqui a coluna de produto e jogar para dentro do meu eixo do gráfico, que ele vai dividir em várias categorias. Então, eu vou pegar aqui, ó, o produto, jogar para dentro de eixo. E repara, já vai mostrar aqui a barra de quanto que eu vendi de iPhone, de televisão, de notebook e assim por diante. E aí, só para a gente dar uma rápida formatada aqui, dentro aqui desse nosso gráfico, o que a gente pode fazer é, por exemplo, se eu quiser mudar a cor dele, quiser mudar alguma formatação dele, o que eu tenho que fazer? Clicando aqui, ó, dentro do espaço do meu gráfico, aqui no cantinho direito, o que a gente estava preenchendo aqui eram os campos do gráfico. O eixo, o valor e assim por diante. Se eu clicar aqui do lado, tem justamente uma guiazinha chamada formato, que tem tudo que eu consigo formatar de um gráfico. Então, ó, clicando aqui na opção de formato, se eu quiser, por exemplo, mexer aqui nas cores. Ah, não gostei desse azul, quero trocar o azul. Aqui do lado, nas cores dos dados, repara, tem aqui justamente essa cor padrão que aparece e um monte de outras opções. Só que aqui no Power BI, tá vendo essa paleta de cores aqui? Eu consigo alterar essa paleta de cores para ele mostrar outras cores. Então, por exemplo, não gostei do estilo dessas cores aqui, consigo trocar isso. Para trocar essa paleta de cores aqui embaixo, é só vir lá em cima, ó, na página inicial, e vai ter aqui do lado justamente essa opção de mudar o tema. Eu estou com um tema aqui específico da paleta de cores e eu quero mudar. O tema que ele bota é esse padrão aqui, mas eu não quero esse padrão, por exemplo. Um legal que a gente costuma usar bastante é, vindo aqui em mais temas, tem um clássico que era um tema antigo que ele usava, que é bem legal. Então, clica aqui no clássico, e aí automaticamente ele já muda a cor aqui pra gente. Se eu quiser chegar aqui e mudar, automaticamente eu já consigo fazer essas modificações. Beleza. Então, daqui a pouco a gente se preocupa mais com essa parte de formatação, de título e tudo mais. Vamos começar a colocar os gráficos aqui primeiro. Então, eu coloquei aqui pra gente a quantidade vendida por produto. Então, ó, se eu passar o mouse aqui em cima de iPhone, tá lá. iPhone vendeu 8.900. Televisão vendeu 5.900, notebook vendeu 3.200 e assim por diante. Então já fica fácil aqui de identificar esses valores. E aí, um outro detalhe que a gente consegue ajustar aqui, por exemplo, desse gráfico é, clicando aqui dentro do gráfico, vindo aqui nessas opções de formatação, eu posso querer aqui do lado colocar justamente qual foi o valor de venda de cada um. Então, ó, o iPhone, aqui do lado eu quero saber o número. Televisão, aqui do lado eu quero saber o número. Então, para fazer isso, ó, aqui no cantinho direito, a gente vai ter lá embaixo a opção de rótulos dos dados, que é justamente aqui os valores de cada pedaço do gráfico. Então, clicando aqui em rótulo de dados, ele já vai colocar aqui pra gente automaticamente quanto que o iPhone vendeu, quanto que a televisão vendeu, o notebook e assim por diante, beleza? Então, já já a gente pega essa opção mais específica aqui de formatação para a gente dar uma alterada aqui nela. Só que o que eu vou querer fazer agora é o seguinte, a gente vai colocar mais gráficos dentro do Power BI. Só que uma opção bem legal que a gente tem é o que a gente chama de cartão. O cartão nada mais é do que um retângulo, uma caixinha, que vai mostrar pra gente um único valor que vai ser o destaque da empresa. Então, o que pode ser destaque da empresa? Por exemplo, o total de vendas, o total de faturamento, o produto mais vendido. Então, quando eu quiser chamar a atenção, destacar um único valor, eu vou colocar aqui justamente esse cartão. Então, vamos clicar aqui no cartão. Ah, e aí só um cuidado, dar uma olhada no que aconteceu comigo. Quando eu cliquei no cartão, o que eu devia ter feito primeiro era clicar fora do gráfico. Por que clicar fora do gráfico? Porque do jeito que eu estava selecionado no gráfico, quando eu cliquei aqui dentro do cartão, ele trocou o gráfico de barras para gráfico de cartão. Então aqui dentro do Power BI, o que eu consigo fazer é, simplesmente para voltar atrás, dar um Ctrl Z, que ele vai voltar o gráfico do jeito que estava, beleza? E aí, para colocar o cartão, que é o próximo gráfico que eu quero colocar, primeiro, clica fora, para ele não mexer naquele gráfico inicial, e aí coloca o cartão, que vai ser justamente esse balãozinho aqui. Beleza.
E aí o cartão, eu vou colocar aqui a informação que eu quero chamar a atenção. Então, por exemplo, se eu quiser chamar a atenção para o faturamento total da empresa, o que eu faço? Pego aqui embaixo, ó, justamente a coluna de faturamento na venda, vou clicar aqui e puxar para dentro do campo do meu cartão. E aí dá uma olhada, ele já coloca aqui para mim qual foi o faturamento na minha venda. E aí, faturamento na venda da empresa foi 99 milhões, que foi a soma de faturamento. Tranquilo? Ah, Alon, eu quero pegar esse faturamento na venda, que está 99 milhões, eu quero formatar ele como moeda, como R cifrão e assim por diante. Para a gente formatar os valores aqui dentro do nosso gráfico, para a gente formatar aqui no Power BI, a gente pode voltar aqui na guia dados, tá vendo? A gente vai ter justamente aquela coluna de faturamento na venda. Se eu quiser formatar essa coluna como moeda, é simples, ó. Clica aqui nessa coluna de faturamento na venda, vem lá em cima na guiazinha modelagem, que essa guia de modelagem vai ter as opções de formatação. Então aqui embaixo tem justamente essa opção de formatar como moeda, e eu vou clicar na opção de formatação como moeda, que ele vai dar a opção aqui, euro, enfim, libra, dólar e assim por diante, mas o que eu quero fazer é formatar como moeda geral, que ele vai pegar o idioma aqui do meu Power BI, que é o idioma em português, que é o real. Então tá lá, ele colocou aqui, formatação como real, e aí se eu voltar no relatório, meu cartão já está formatado aqui direitinho, beleza? E aí só para a gente poder melhorar um pouquinho o layout desse nosso cartão, primeiro, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele, e aí as opções de formatação que geralmente a gente faz é basicamente pegar esse cartão, colocar uma tela de fundo nele, colocar uma borda nele e assim por diante. Então, ó, vou clicar aqui dentro desse cartão, e para formatar ele, só vir aqui, ó, na opçãozinha de formato, e aí se eu quiser botar uma tela de fundo, quero botar uma tela de fundo azul e tal, só clicar aqui embaixo, ó, em tela de fundo, eu quero ativar essa opção. Então ativa a opção tela de fundo, e aí quando eu clicar aqui eu posso escolher a cor. Então vou clicar aqui na cor e vou pegar, por exemplo, aqui um azulzinho um pouquinho mais claro, e tá vendo que tem até uma transparência que ele coloca aqui dentro desse azul? Posso até, se eu quiser deixar um pouquinho mais escuro, tirar um pouquinho essa transparência. E aí algumas outras opções de formatação que eu posso fazer é, por exemplo, tá vendo aqui que esses valores estão aparecendo aqui em preto? Eu não quero, por exemplo, que fique em preto, eu quero colocar essa letra aqui do valor, eu quero colocar em branco. O que eu tenho que fazer? Aqui o rótulo de dados, que é justamente o número que aparece, posso clicar aqui em rótulo de dados e dar uma formatada nele. Vou clicar aqui em cor, vou colocar em branco e pronto, beleza. Se eu quiser inclusive aumentar aqui um pouquinho o tamanho, só aqui aumentar o tamanho do texto e pronto, fechei essa opção de rótulo de dados. Ah, Alon, aqui embaixo o faturamento na venda está esse cinza um pouco esquisito, quero melhorar isso. Como que eu faço? Clica aqui, ó, embaixo nessa segunda opção chamada rótulo da categoria. Rótulo da categoria é justamente o que aparece aqui embaixo, então clico aqui, ó, rótulo da categoria, e na cor dele posso chegar aqui e colocar em branco também. Show de bola. Então, se você quiser, ó, voltar aqui na guiazinha formato, rótulo da categoria, dá até para aumentar um pouquinho o tamanho desse cara. Show. E aí, uma outra coisa que a gente costuma fazer também com os cartões é, repare que o cartão ele fica bem quadradão assim, eu quero deixar ele um pouquinho mais com os cantos arredondados e não com os cantos tão fininhos assim. Então, o que eu posso fazer é, para colocar um cantinho arredondado nele, posso vir aqui do lado, ó, nas opções de formatação, lembra primeiro de clicar aqui dentro do cartão, e aqui embaixo eu posso colocar uma borda nele que ele vai ficar um pouquinho mais com os cantinhos arredondados. Então, clicando aqui, ó, na borda, posso clicar aqui na borda, vou deixar a cor preta por enquanto, e vou, por exemplo, chegar aqui e colocar uma borda um pouquinho maior, que ele já fica um pouquinho mais com os cantos arredondados. Beleza, então coloquei aqui o faturamento total da venda aqui da empresa. Se eu quiser também, além do faturamento, quero colocar justamente a informação, por exemplo, de produto que foi mais vendido. Para colocar o produto mais vendido, como vai ser uma única informação, faz sentido eu colocar um cartão para exibir esses dados. Então vou colocar aqui, de novo, primeiro lembra de clicar fora, coloca aqui um cartão, ele colocou aqui do lado para a gente. Perfeito. Então, o que eu quero colocar aqui dentro do cartão é justamente o nome do produto que foi mais vendido. Então, vou pegar aqui a coluna de produto e vou pegar a coluna de produto e jogar para dentro de campos. Só que quando eu pego a coluna de produto e jogo para campos, ele faz o seguinte, ele escreveu aqui para mim Android. Só que por que ele escreveu Android? Eu tinha 50 produtos. Será que o Android foi o produto mais vendido e ele já colocou aqui? Não. Quando eu peguei aqui a coluna de produtos e joguei para dentro do cartão, como eu tinha vários produtos e o cartão só consegue exibir um deles, ele colocou o primeiro produto em ordem alfabética. Só que eu não quero o primeiro produto em ordem alfabética, eu vou querer o primeiro produto que foi mais vendido, ou seja, com maior quantidade de vendas. Então, para eu filtrar dentre todos os produtos qual foi o que teve mais venda, a gente vai clicar aqui, ó, nessa opçãozinha de filtros. E aí, clicando aqui nessa opção do filtro, o que eu posso fazer é, eu posso filtrar por um determinado produto. E o que eu quero fazer é justamente isso, eu quero filtrar, dentre todos os produtos que eu tenho na minha loja, filtrar o produto que teve mais vendas. E para fazer isso, eu tenho que pegar aqui a coluna de produto e jogar aqui para dentro do meu filtro, beleza? Então, vou jogar aqui para dentro do filtro. E aí, fazendo isso, dá uma olhada aqui, ó, nesse filtro do produto, clicando aqui nas opções, ele me dá 3 alternativas. Primeiro, filtragem avançada,
ou filtragem básica, ou N superior. O que eu vou querer fazer é a opção chamada N superior. Por quê? O N superior, ele me dá a opção de escolher se eu quero o primeiro produto, o segundo, o terceiro, o quarto maior e assim por diante. Então, como eu quero o primeiro maior produto em quantidade de vendas, eu vou colocar aqui N superior. E ele vai me perguntar logo do lado, beleza, você quer o maior produto, só que você quer qual maior? O primeiro maior, segundo maior, terceiro maior? Eu quero o primeiro maior, então aqui eu vou colocar o número 1. Só que ele pergunta aqui embaixo também qual é o valor, qual é o critério que eu vou usar para encontrar o maior. Se vai ser devolução, se vai ser faturamento, se vai ser quantidade vendida e assim por diante. Como vai ser quantidade vendida, eu vou pegar aqui a quantidade vendida e vou arrastar para dentro desse valor aqui do meu cartão e vou clicar em aplicar o filtro. Quando eu faço isso, eu acabei de falar para ele, ó, Power BI, eu quero que dentre todos os produtos você olhe para mim o maior produto que teve maior quantidade vendida, tranquilo? Então ele já mostrou aqui para mim que foi o iPhone, beleza? E aí fechando aqui esse filtro, já consigo deixar essas opções aqui automaticamente prontas aqui do maior produto. E aí só para também não perder muito tempo de formatação, o que também dá para fazer no Power BI é pegar aqui essa formatação do cartão que já está pronta, que já está bonitinha, copiar essa formatação e jogar aqui dentro da formatação do cartão do iPhone. Então, clicando aqui no cartão que já está bonitinho, para copiar a formatação dele, é só clicar aqui ó, na página inicial, nesse pincelzinho de formatação que vai copiar. Então, ó, cliquei no pincel de formatação, vou clicar aqui no outro cartão que ele já coloca a formatação igualzinho, tudo bem? Maravilha. E o legal do Power BI é o seguinte, que ele é 100% dinâmico. Então, por exemplo, repare que, por exemplo, dentre todos os meus produtos, eu tenho aqui iPhone, televisão, notebook e tal. Se eu clicar aqui dentro da barrinha do iPhone, dá uma olhada. Cliquei na barrinha do iPhone. Repara o que aconteceu com o faturamento na venda? Vou clicar de novo. Cliquei fora. O faturamento total da empresa foi 99 milhões. Se eu clicar só no iPhone, ele mostra para mim qual foi o faturamento só do iPhone, que foi 47 milhões. Se eu clicar aqui na televisão, ele mostra qual foi o faturamento da televisão, do notebook, do Android e assim por diante. E se eu clicar de novo, ele vai tirar o filtro aqui para mim. Então eu consigo filtrar os gráficos só clicando aqui nos valores que eu quero, beleza? Clicando aqui só no tablet, ele vai filtrar só as informações aqui do tablet no meu relatório. Perfeito. E aí, próxima coisa que eu quero colocar agora, por exemplo, vai ser o seguinte. Eu sei a minha quantidade vendida por produto, o faturamento total na venda. Só que se eu quiser saber o total de faturamento de cada mês, janeiro, fevereiro, março e assim por diante, a gente pode colocar, por exemplo, um gráfico de colunas. E para colocar um gráfico de colunas, eu vou pegar justamente aqui essa segunda opção, que é o gráfico de colunas. Então, cliquei aqui ó, no gráfico de colunas e geralmente ele fica mais deitadinho assim. Ó. Então, eu vou pegar aqui esse gráfico de colunas e vou deixar ele um pouco mais deitado para caber aqui direitinho. Perfeito. Então, aqui no nosso gráfico de colunas, duas coisas que eu vou querer. Eu vou querer o total de faturamento por mês. Então, o total de faturamento, eu vou pegar aqui justamente essa opção da coluna de faturamento e jogar para dentro dos valores do meu gráfico. Então, ó, só clicar aqui em faturamento e jogar aqui para dentro do valor do gráfico. E aí, lembra, como eu joguei o faturamento para dentro aqui do gráfico, ele só me mostra o faturamento total. Se eu passar o mouse, está lá, 99 milhões. Só que eu não quero só o faturamento total da empresa, eu quero faturamento por mês, janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então, ó, clicando aqui na opção de mês, eu posso pegar o mês e jogar aqui para dentro do eixo. E aí, ele vai dividir esse meu faturamento para cada um dos meses. Só que dá uma olhada aqui no que acontece. Então, ele colocou aqui pra gente, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e assim por diante. Então, primeiro, vamos dar uma formatada aqui dentro desse cara, só pra gente melhorar esse nosso gráfico. Então, por exemplo, repara que os valores aqui eles estão muito parecidos. Então, por exemplo, no mês 1, a empresa vendeu 8 milhões e meio. No mês 2, 8 milhões e 300. No mês 3, 8 milhões e 200. Então, tá muito parecido. Então, pra gente melhorar o layout desse gráfico, a gente pode botar, por exemplo, um valor mínimo pro gráfico. Então, começa, por exemplo, aqui em 7 milhões ou começa em 8 milhões e vai daí em diante, beleza? Então, como que eu faço para formatar esse gráfico? Só clicar aqui dentro dele, vir aqui nessa opção aqui de formatação e, por exemplo, eu quero formatar aqui o eixo Y, que vai ser o meu eixo vertical, para começar num valor inicial. Então, clicando aqui no eixo Y, posso clicar aqui, por exemplo, nessa opção de iniciar e começar de um valor fixo. Então, por exemplo, quero começar de 6 milhões em diante. Então, vou colocar aqui 6 milhões, 6, 000, 000 e vou dar o OK. E aí pronto, ele já coloca para mim o valor de faturamento aqui de cada mês, iniciando em 6 milhões. Já fica um pouquinho mais visual. E uma outra coisa que eu posso querer mexer aqui dentro desse gráfico, antes de mexer em muita formatação, é colocar de novo também o rótulo de dados em cima dele, para eu saber exatamente quanto que eu faturei em cada mês. Então, para fazer isso, para encontrar o rótulo de dados de cada um, é só procurar aqui dentro dessas opções o rótulo de dados, beleza? Eu vou fechar aqui o eixo Y, procurar o rótulo de dados e vou justamente ativar essa opção, beleza? Então, eu já coloquei aqui por cada mês qual foi o faturamento total da empresa. E aí, daqui a pouquinho a gente vê a parte de formatação para a gente mexer na fonte, mexer no título e tudo mais. Beleza. Outra coisa que eu posso querer fazer, por exemplo, também é, eu sei aqui a quantidade de vendas, de faturamento, mas eu não sei a quantidade de devoluções.
Para eu saber a quantidade de devoluções, eu posso botar, por exemplo, um gráfico de pizza. Um gráfico de pizza que vai me dizer qual foi o total de devoluções de cada produto da empresa, do iPhone, do smartwatch, assim por diante. Então vamos colocar, por exemplo, aqui o nosso gráfico de pizza aqui nesse espacinho em branco. Então vou pegar aqui esses cartões, vou até diminuir aqui um pouquinho o tamanho deles, beleza? Para deixar mais ou menos aqui um espacinho para caber o nosso gráfico de pizza. E eu vou colocar aqui, ó, lembra de clicar fora e clica aqui no gráfico de pizza e vamos deixar aqui mais ou menos desse tamanho aqui, nesse espacinho branco que a gente vai ter. Show de bola! Então coloquei aqui do lado. Se eu quero saber o total de devoluções de cada produto da empresa, aí agora vai mudar um pouquinho. Por que vai mudar um pouquinho? Porque eu estava pegando até agora as informações de vendas. Se eu quero pegar informações de devoluções, eu vou fechar aqui a minha tabela de vendas, vou abrir a minha tabela de devoluções e agora eu vou pegar as informações só da tabela de devoluções, beleza? Então, por exemplo, eu quero saber a quantidade total devolvida de cada produto. Se eu quero saber a quantidade total devolvida, eu tenho a coluna justamente de quantidade devolvida. Então, vou pegar aqui a quantidade devolvida, vou jogar para dentro dos valores aqui do gráfico. Só que, de novo, quando eu jogo a quantidade devolvida, ele bota para mim a quantidade total devolvida, que foi 1.517 produtos que sofreram devolução. Se eu quiser saber para cada produto, eu tenho que pegar aqui, ó, a coluna de produto dessa tabela de devoluções, jogar aqui para dentro da legenda do meu gráfico, que vai ter lá quantas devoluções do smartwatch, do tablet, do Android e assim por diante. Então repare que aqui, por mais que a gente ainda esteja construindo, já dá para pegar uns insights super legais. Por exemplo, repare que aqui, ó, dentre todos os produtos, o smartwatch foi o produto que mais sofreu devolução. Só que por outro lado, se a gente olhar aqui do lado na tabela de vendas, repara que o smartwatch foi um dos que menos teve venda. Então ele teve muito pouca venda, mas teve muita devolução. Então às vezes a gente já consegue tirar uns insights daqui, por exemplo, faz sentido mudar de fornecedor, talvez não faça tanto sentido vender o smartwatch, porque ele causa muito problema, muita devolução, muito defeito e assim por diante. Então, só para a gente dar uma melhorada aqui nesses valores, por exemplo, repara que aqui eu tenho câmera, televisão, iPhone e tudo mais, só que eu quero saber também o percentual que cada produto ocupa das devoluções. Então, por exemplo, o smartwatch vai ser, sei lá, 20% das devoluções, o tablet vai ser 15% e tudo mais. Então, para a gente mexer aqui nos valores que aparecem, é só a gente clicar aqui do lado e justamente naquela opção que a gente consegue colocar os valores do gráfico, que é o rótulo de dados. E aí, por enquanto, no rótulo de dados, se eu der uma olhadinha aqui embaixo, ó, nesse estilo do rótulo, o que ele está mostrando para mim até agora ele está mostrando só a categoria, que é smartwatch, iPhone, câmera e tudo mais. Só que eu não quero saber só a categoria. Eu quero, além da categoria, o percentual de cada um, beleza? Então eu posso colocar categoria e percentual, ou, por exemplo, categoria e valor nos dados. Então, categoria aqui e valor dos dados, ele vai mostrar, por exemplo, o smartwatch sofreu quase 400 devoluções, o tablet 300, o Android quase 200 e assim por diante. Beleza. Então, para a gente fechar aqui a parte de gráficos e começar a formatar os gráficos, vamos colocar, por exemplo, um gráfico muito interessante que tem no Power BI, que é o gráfico de mapa. O gráfico de mapa vai demonstrar para a gente aqui os valores por região. Então, a quantidade de vendas em São Paulo, no Rio, em Brasília e tudo mais. Então, vou clicar fora aqui primeiro, eu vou colocar o gráfico de mapa, que vai ser esse globozinho aqui, beleza? Procura o globo, coloca o gráfico de mapa, e o gráfico de mapa vamos colocar nesse espacinho aqui que sobrou para a gente, beleza? Então, gráfico de mapa aqui do lado, perfeito. E aí, duas coisas que a gente precisa colocar no gráfico de mapa. Primeiro, os números que a gente vai querer, faturamento ou venda, seja o que for. E segundo, eu vou ter que colocar algum campo que me diga quais são os nomes das regiões. Então, por exemplo, só para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos voltar na guia dados, na nossa tabela de vendas. Então, se eu quiser saber as vendas totais, os faturamentos totais por região, eu quero saber as vendas totais em São Paulo, no Rio e tudo mais. Para fazer isso, eu vou precisar justamente do nome de cada cidade, São Paulo, Rio e tudo mais. E aí, tá vendo que aqui a coluna chamada loja me mostra justamente o nome da cidade onde foi feita aquela venda. Se foi São Paulo, se foi no Rio, se foi em Curitiba, Fortaleza e tudo mais. Então, é justamente isso que eu vou querer. Então, para começar, o que eu vou querer fazer é... E aí, aqui dentro aqui de localização, a gente vai querer colocar justamente as cidades para ele saber quais são as regiões que a gente vai querer analisar. Então, por exemplo, só que lembra que é o seguinte, como eu vou fazer aqui um gráfico de vendas, um gráfico de faturamento, eu vou fechar aqui a minha tabela de devoluções, vou abrir aqui minha tabela de vendas e vou puxar aqui a coluna de loja, que tem o nome de cada cidade, aqui para dentro de localização. E aí, quando eu faço isso, dá uma olhada. Ele automaticamente abre um mapa para mim aqui do Brasil com as regiões. Então, Goiás vai ter aqui também Curitiba, vai ter aqui Rio Grande do Sul, Porto Alegre e tudo mais. Beleza. Só que o que eu quero fazer é, eu quero que para cada cidade ele represente para mim qual foi o faturamento. Então, tá vendo que ele criou uma bolinha para cada cidade? Eu quero que essa bolinha aumente ou diminua de acordo com o total faturado de cada loja, de cada cidade. Então, para fazer isso, é só pegar aqui o faturamento. Eu quero que o faturamento aumente ou diminua o tamanho da minha bolinha aqui do gráfico. Então, vou clicar aqui ó, em faturamento, jogar aqui para tamanho.
E aí, automaticamente, ele fez isso aqui para mim, ó. Ele colocou o tamanho da bolinha proporcional ao faturamento de cada loja. Então, aqui, se eu olhar, São Paulo foi a loja que mais faturou, que foi 22 milhões. Aí, se eu olhar aqui, por exemplo, Curitiba vendeu 7. Se eu olhar aqui, Porto Alegre conseguiu vender 6 milhões e 800, assim por diante, beleza? Então a gente já consegue pegar várias informações aqui bem legais, tranquilo? Então agora vamos partir para a parte de formatação. Então, para deixar o layout aqui do nosso relatório um pouco melhor, o que a gente pode fazer é mudar a tela de fundo dele, colocar a tela de fundo dele de uma outra cor. Então, por exemplo, como é que eu faço para mudar a tela de fundo dele? Primeiro, clica fora de qualquer gráfico para a gente mexer na tabela, na tela de fundo do relatório, e vamos vir aqui nessas opções aqui de formatação. E se eu quero mexer justamente aqui no papel de parede, no plano de fundo do relatório, só vir aqui ó, em papel de parede, e aí a cor, por exemplo, posso colocar uma cor preta para ele colocar o meu relatório preto, tudo bem? E aí, obviamente, a gente vai ter que mexer em algumas formatações aqui para ficar tudo bem alinhadinho. Então, por exemplo, vamos dar um pulinho aqui, vamos ver agora a parte de formatação mais específica. Então, aqui, nesse primeiro gráfico de barras, vou clicar dentro dele, e eu quero, por exemplo, mexer aqui no título. Tá vendo que o título está muito pequenininho? Eu vou clicar aqui, ó, na parte aqui da formatação. E aí, de novo, aqui no Power BI para você formatar é muito intuitivo. É só questão de você olhar o que você quer formatar e dando uma fuçada aqui. Então, por exemplo, eu quero formatar o título. Então, aqui embaixo ó, vai ter o título, e você clica nele e vê as opções que você pode. Então, por exemplo, a cor da fonte aqui, tá vendo que tá uma fonte aqui um pouquinho cinza? Vou clicar aqui na fonte, vou colocar a fonte aqui, por exemplo, em branco para ficar mais visual. E aí da fonte, por exemplo, eu posso querer centralizar esse cara. Então vou colocar aqui ele centralizado e vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto. Beleza, já está lá direitinho para mim. Outra coisa que eu posso querer fazer aqui também é, por exemplo, tá vendo que aqui do lado iPhone, televisão, notebook estão muito pequenininhos? Posso querer mexer um pouco nessa formatação. Posso querer deixar ele um pouquinho maior, posso querer colocar de uma fonte diferente, posso querer colocar de outra cor e tal. Então, vou clicar aqui e aí é o seguinte, eu quero formatar o eixo que está na vertical, iPhone, televisão e tal, que vai ser o eixo Y. Então é só procurar aqui a opção do eixo Y, clicar aqui para abrir as opções e, por exemplo, a cor da letra eu quero colocar branco para conseguir enxergar direitinho. E eu posso chegar aqui também e aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte para conseguir enxergar melhor. Perfeito. E para fechar, posso querer mexer aqui, tá vendo no rótulo de dados, que tem justamente essa opção aqui, ó, de quanto que cada produto vendeu. Posso pegar aqui, por exemplo, o rótulo de dados, posso colocar aqui a cor, por exemplo, branca, e aí aqui vou chegar aqui e aumentar um pouquinho o tamanho do texto para conseguir enxergar melhor. E aí o último detalhe que a gente vai querer mexer é aqui embaixo no eixo X, tá vendo que o eixo X está um pouquinho pequenininho? Está aqui 0.000, 5.000, 10.000 e assim por diante. Então vou fechar aqui o rótulo de dados, procurar aqui a opção do eixo X e vou mexer nele. Então, por exemplo, a cor do eixo X, quero colocar a fonte dele em branco, se eu quiser aumentar um pouquinho também eu posso. E para fechar, tá vendo essas linhas de grade que estão aqui dentro? Essas linhas de grade, que são essas linhas que estão aparecendo aqui em cada pedaço do eixo, ficam um pouco poluindo o nosso gráfico. Então aqui embaixo, ó, nas linhas de grade do meu eixo X, que vão ficar aqui essas linhas de grade, eu vou chegar aqui e vou desativar essas opções. Perfeito. E aí, para a gente conseguir demarcar esse gráfico, uma opção bem legal que a gente coloca é justamente a borda. Então a gente pode colocar uma bordinha branca em volta desse cara, só para demarcar e ficar um pouco mais visual. Então clicando aqui no nosso gráfico, eu posso vir aqui nas opções de formatação, e aqui embaixo vai ter a opção de borda. Então eu vou clicar aqui em borda, ativar essa opção, e aí aqui abrindo as opções de borda, eu posso colocar, por exemplo, uma borda branca, e aí aqui no raio dela eu posso chegar e aumentar aqui um pouquinho, que ele vai colocar uma borda aqui em volta e ficar bem visual, bem legal pra gente, beleza? E aí também, agora eu consigo pegar essas opções aqui de formatação que eu já fiz e reaproveitar elas. Então, por exemplo, essas opções de formatação que eu fiz aqui, de quantidade vendida por produto, posso copiar essa formatação do gráfico de barras e colar ela, por exemplo, nas opções de formatação aqui do meu gráfico de colunas. Como que eu faço para copiar e colar a formatação? Vem aqui, ó, nessa opção do gráfico de barras, clica no pincel, depois clica no gráfico de colunas, que ele vai basicamente pegar, copiar e colar as propriedades aqui de formatação. Então a borda, a fonte, ele já colocou tudo ali direitinho do jeito que a gente queria, beleza? De resto, vamos dar uma olhada aqui nas opções de formatação, por exemplo. Então aqui, ó, dentro desse meu gráfico, vamos tentar mexer nele na mão para a gente ver de novo como é que a gente faz essas formatações mais específicas. E aí, por exemplo, para você conseguir mexer aqui nas formatações, no título, no rótulo de dados e tal, tem até uma opção bem legal para você, que é o seguinte, ó, clicando aqui na aba de formato, você pode pesquisar o que você quer mexer. Então, por exemplo, quero mexer no título. Então, digita título, que vai aparecer aqui embaixo, ó, tudo que contém as formatações de título, ele vai mostrar para você. Então, aqui embaixo já apareceu de cara, ó, o título, posso colocar ele aqui de uma fonte mais branca, centralizar ele, aumentar um pouquinho o tamanho do texto e tá direitinho. Beleza, aumentar mais um pouquinho. Ah, quero mexer aqui nos valores que estão aqui em volta, ó, os rótulos de dados. Só chegar aqui no campo de pesquisa e pesquisar. Rótulo de dados. Perfeito, tá lá, rótulo de dados. Quero colocar aqui da cor branca e vou pegar aqui e aumentar um pouquinho o tamanho do texto. Então repara que a parte dos gráficos
às vezes é muito mais questão de você perder um tempinho formatando ali do que criar o gráfico em si, que vai ser a parte relativamente mais tranquila, beleza? Então, para fechar, vamos colocar aquela bordinha em volta, que a gente está colocando aqui em volta dos gráficos. Então, clicando aqui no formato, vou ativar a opção de borda, vou colocar aqui de novo aquela borda branca que a gente colocou e vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela. Show de bola! Para fechar, então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse gráfico aqui de mapa e vamos dar uma formatada nele, que ele vai ter algumas outras opções de formatação. Então, clicando aqui no gráfico de mapa, primeiro, antes de mais nada, vamos mexer no título, que está pequenininho lá em cima, que é o faturamento por loja. Então, aqui no título, posso primeiro mexer no texto do título. Então, repara que no meu título está escrito faturamento na venda por loja. Eu não quero esse título gigante, eu só quero faturamento por loja. Então, vou chegar aqui no meu título e vou apagar aqui o que eu não quero. Então, vou escrever aqui só faturamento por loja e dar um Enter. E para mexer aqui um pouco nessas opções, vou colocar aqui a fonte dele branco. E aí, de novo, aqui você vai chegar e colocar centralizado e aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto, beleza? Então, aqui, basicamente, vai ser o trabalho de formatar, só que você também vai poder, em muitos casos, poder aproveitar aquela opção de copiar e colar a formatação usando o pincelzinho. E aí, aqui, para fechar a formatação do nosso mapa, primeiro, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele para ele ficar mais ou menos alinhado. E aí, por exemplo, o estilo do mapa, tá vendo que tá esse mapa claro? Posso colocar o mapa mais escuro para combinar aqui com o resto. E aí, para mexer no estilo do mapa, lembra de clicar aqui dentro do mapa, vir aqui nas opções de formatação, que vai ter justamente uma opção chamada estilos de mapa. Então, aqui em estilos de mapa, tá vendo que está esse tema aqui rodoviário, que ele fica um pouco mais claro? Eu quero pegar, por exemplo, um tema escuro, que ele já fica um pouco mais combinando aqui com o nosso gráfico, com o nosso relatório como um todo. Para fechar, vamos colocar aquela borda branca que a gente estava colocando em volta dos outros. Então, vou colocar aqui, ó, e para não perder muito tempo, já chega aqui na pesquisa, digita a borda, já vai aparecer a borda aqui para você. Então, ativa ela, coloca aqui a borda branca e aumenta aqui um pouquinho o tamanho do raio. Perfeito. E aí, para alinhar melhor, se você quiser, pode pegar aqui esses cartões, aumentar aqui um pouquinho o tamanho deles só para ficar tudo mais ou menos ali alinhado, tudo ajustado direitinho, beleza? Então, repara que a gente conseguiu aqui dentro dessa aula sair do absoluto zero do Power BI, trazer as informações, fazer aquelas manipulações que a gente fez e criar um relatório bem legal de uma forma super simples, tranquilo? Então, eu espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje, preparei com super carinho para você. Então, quero que você deixe seu comentário aqui falando o que você achou da aula, se já sabia Power BI, comenta aqui embaixo para mim qual era o seu nível de Power BI antes da aula, numa escala de 0 a 10. E comenta para mim se você aprendeu o Power BI e se você quer aprender mais, me diz o que você quer aprender mais que eu vou ler os comentários e vou gravar, tudo bem? Então não deixa de curtir esse vídeo aqui para me dizer que você conseguiu acompanhar tudo e entender toda a aula. Espero que você tenha curtido muito. E para você continuar aprendendo ainda mais com a gente, eu deixei 2 presentinhos aqui para você. Primeiro, essa aula que eu gravei, eu preparei um mini curso com todo esse conteúdo aqui que a gente fez do zero até o dashboard. Eu preparei um mini curso com todo esse conteúdo que a gente fez aqui do zero até chegar nesse relatório. Eu preparei um mini curso com 7 aulas super organizadas para você por tópicos. Então, se você quer ter isso aqui, essa aula, esse conteúdo todo, em formato de mini curso gratuito para você, no seu e-mail, guardado ali direitinho, eu vou deixar esse mini curso pronto aqui para você. Então, é só clicar nele que vai aparecer perto da minha cara. Um outro presente que eu vou deixar aqui para você continuar aprendendo vai ser uma aula básica de Power BI com as 7 fórmulas básicas que você precisa aprender. Então, fórmula média, soma, contagem, contagem distinta, que é uma fórmula nova que tem no Power BI também. Então, se você quer sair do zero do Power BI e começar já a dar os seus primeiros passos, além de já ter feito esse relatório aqui, assiste essa aula que eu vou deixar e esse mini curso que eu deixei organizadinho aqui para você, beleza? Então, eu espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário para eu saber o que você achou da aula e eu te vejo no próximo vídeo.